Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, que estejam tendo uma ótima semana, que tenham tido também um ótimo feriado. Que bom, pessoal, estar aqui com vocês em mais uma aula. Vamos finalizarmos o nosso primeiro capítulo do livro com a correção de todas as atividades restantes do capítulo 1. Tá bom? Na última aula, chegamos a corrigir algumas atividades, realizamos também, em meio a essa correção, algumas outras reflexões acerca de alguns assuntos que estudamos anteriormente, como, por exemplo, a interpretação textual, a análise de recursos linguísticos presentes no texto, adjetivos, predicados e etc. Tá? E nessa semana, esse mês, agora vamos finalizar apenas as atividades do capítulo 1 do nosso livro, para então passarmos para o segundo capítulo com a outra grade de conteúdo, tá bom? Então, peço que vocês abram seus livros na página 28, livro grosso de português, o livro de produção textual, aquele sobre o qual vocês já sabem. Enquanto vocês pegam, eu colocarei aqui o cabeçalho da escola, tá bom? Livro grosso de português, página 28. Pronto, pessoal. Então, abriram aí na página 28, perdão. Vamos continuar a correção. Peço que vocês prestem bastante atenção, porque através dessa correção é como vocês vão conseguir associar todo o conteúdo que nós já estudamos previamente, anteriormente, tá bom? Então, prestem atenção na correção, se atentem a essa correção, vejam as explicações que eu darei ao longo da mesma, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pronto. Vamos ver aqui, então. Pronto. Primeiro, quarto quesito. Temos aqui, diz o seguinte. Que palavra da frase expressa claramente esse ato de fala? E vamos voltar agora para a página 27, né? Para entendermos sobre o que ele está se referindo. Na frase, leia esta notícia para mim, podemos identificar um ato de fala, isto é, uma ação verbal realizada pelo idoso. Esse ato de fala expressa, no caso aí já respondemos que é uma ordem. Aí vamos agora para o quarto. Aí no quarto ele já diz a mesma coisa. Que palavra da frase expressa claramente esse ato de fala? Qual é a palavra que expressa uma ordem? Leia essa notícia. Qual é a palavra que expressa essa ordem? É o verbo ler, que ele está no imperativo, que é a forma verbal que indica uma ordem. Quando você quer dar alguma ordem para alguém, você usa o imperativo, tá bom? Esse imperativo ele vai justamente provocar esse sentimento de ordem, tá? Como se fosse uma imposição, à ordem. Lembrando que são os verbos que indicam o modo, tá? É bom a gente deixar isso bem claro. São os verbos que vão dizer se está no passado, presente, futuro, indicativo, subjuntivo, imperativo. É o verbo, tá? Você vai ter que analisar a forma do verbo para saber se ele está no imperativo, subjuntivo, o que é que seja. Tá bom? Vamos lá, quinto agora. As falas do menino também representam atos de fala. O que esses atos representam?
Nesse caso, o menino, como ele tinha dúvida, ele não sabia ler, né? Então, representam dúvidas, né? O ato de fala dele, ele representava dúvida, porque ele não sabia ler. Sexto, como são classificadas as frases proferidas pelo menino? Elas são frases de situação, né? Situacionais. Vamos para o sétimo agora. Leia as duas frases a seguir e responda às questões propostas. O menino chegou cansado da escola e o menino cansado chegou da escola. Temos uma diferença nítida aí entre advérbio e adjetivo, tá? Vamos lá. As duas frases têm o mesmo sentido? Justifique. O que é que vocês acham? Pessoal, nesse caso aí, vocês vão realizar uma análise linguística e semântica. Vocês vão analisar o sentido e ver se esse cansado, dependendo da posição onde ele estiver, ele vai alterar alguma coisa do significado da palavra. Se sim, na frase. E se sim, qual foi a alteração que houve nesse significado aí? Primeiro, o menino chegou cansado da escola. E segundo, o menino cansado chegou da escola. O que é que vocês acham aí? Reflitam nessas duas frases e vejam se vocês conseguem encontrar alguma peculiaridade e alguma diferença entre a posição dos adjetivos. E aí, pessoal, qual foi a reflexão que vocês chegaram? Vamos agora aí para a explicação. No primeiro caso, pessoal, aqui o menino chegou cansado. A gente tem, na verdade, um advérbio. Cansado é um advérbio. Ele está dizendo como o menino chegou. Ele chegou de forma cansada. Já no segundo, a gente tem um adjetivo que qualifica, no caso, caracteriza o menino, dizendo que ele estava cansado, que o menino já era cansado. Era a mesma coisa que dizer, o menino legal chegou da escola, tá? Então, é uma característica do menino. Então, na primeira, nós temos um advérbio que está indicando como o menino chegou, e na segunda, nós temos um adjetivo que indica, que dá uma característica ao menino. Aí temos aí, as duas frases têm o mesmo sentido, justifique. As duas têm o mesmo sentido? Não. O primeiro indica que ele chegou cansado, tá? Já no segundo indica que o menino já era cansado de vida, estado permanente. Vamos agora para o oitavo. O oitavo diz o seguinte: a adjetivação é um fenômeno que ocorre quando uma palavra, originalmente de outra classe gramatical, assume a função de adjetivo. Marque a sentença em que observamos esse mecanismo gramatical. Ou seja, quando uma classe gramatical, uma outra classe gramatical assume o papel de adjetivo. Nesse caso aqui nós temos 4 a 5 alternativas. Temos aí, primeiro, a prova ontem foi dificílima, segundo Fábio. Letra B, já dizia o famoso dito popular, falem bem, falem mal, mas falem de mim. Letra C, rolou um clima muito chato durante a festa, daí resolvi dar uma sumida e puxei meu carro. Letra D, Paula correu, mas não encontrou um cristão que a ajudasse naquela tarefa. Letra E, é muito simples a construção do enredo desse ponto. A resposta correta é a letra D. Paula correu, mas não encontrou um cristão que a ajudasse naquela tarefa. Por quê? Cristão, na verdade, ele é um substantivo, tá? Ele é um adjetivo, perdão, um substantivo que está cumprindo aí a função de um adjetivo, né? É um substantivo que está cumprindo a função de um adjetivo, tá bom? Então, nesse caso aqui, nós temos a palavra cristão. Ela pode exercer a função de substantivo e pode exercer a função de adjetivo. Você pode dizer que ele é um cristão, um bom cristão, ou você pode dizer ele é cristão. Entendeu? Você pode usar como adjetivo e como substantivo. Ela tem essas duas funções.
bom? Vamos para o próximo agora. Nono, existe um gênero textual ainda mais conciso que o conto, o chamado mini-conto ou microconto. Nele, um pequeno punhado de palavras que, por vezes, não ultrapassam uma linha, criam uma história, deixando a cargo do leitor o preenchimento por meio de sua interpretação das possíveis lacunas deixadas no texto devido à sua concisão. Leia a seguir um exemplo do mini-conto. O menino, olhando uma foto na parede, pergunta ao pai: pai, por que a mamãe foi para o céu? Enquanto apertava forte a mão do menino, ele respondeu: para não deixar teu irmãozinho sozinho lá, filho. Bem triste, né? Ok. Agora vamos trabalhar baseado no nosso conhecimento sobre o gênero conto, o qual nós já estudamos na aula de gêneros textuais, tá bom? Temos aí o primeiro. Que tipo de narrador identificamos nesse microconto? Qual é o narrador que nós percebemos aí nesse conto? Percebemos narrador observador, pois ele não estava presente no texto, ele não estava lá. É um narrador observador. Como a gente pode ver aqui, ó, um menino olhando uma foto na parede pergunta ao pai. Então, ele está narrando a história, ele não estava lá. Dá para perceber que ele não estava lá, que ele não fez parte dessa história aí. Bom? Letra B. Apesar do tamanho minúsculo, esse conto apresenta conflito, clímax e desfecho. Identifique esses elementos na narrativa. O clímax é quando ele pergunta aí para o pai por que o filho foi para o céu, né? Não, perdão. O clímax é quando o pai responde ao menino, né? Para não deixar o irmão sozinho. O enredo é a pergunta acerca da morte, né? Da morte do pai, da morte da mãe. Então, temos aí, deixa eu ver, conflito. O conflito é justamente essa pergunta. O clímax é o momento da tensão da pergunta, quando ele faz a pergunta para o pai. E o desfecho é quando ele dá a resposta, que é para não deixar o irmãozinho dele sozinho, que a gente entende que também o irmão dele morreu, veio a falecer também. Então, aí é o desfecho da história, é a conclusão da história. A gente conseguiu concluir que, além da mãe, o menino também veio a falecer. Décimo agora na página 30. Décimo quesito, vamos lá. Temos aí, nos textos narrativos, é muito comum o emprego da conotação, isto é, a utilização de palavras ou expressões de maneira diferente do habitual, literal. Identifique no microconto uma expressão de sentido conotativo. Lembra que a gente estudou isso também, sentido denotativo e sentido conotativo? Denotativo é o sentido literal. Conotativo é o sentido figurado. Quando, por exemplo, eu digo, David é uma baleia. Conotativo seria que eu sou gordo, e denotativo seria que eu sou literalmente uma baleia, que na verdade eu não sou. Né? E estou muito longe disso, até porque eu estou muito magro. Tá? Então, a letra A, identifica uma expressão conotativa, ou seja, literária, quando ele fala foi para o céu. Ele utilizou isso num sentido de dizer que ela veio a óbito, ela faleceu, ela morreu. Tá bom? Vamos para o próximo. Letra B. Dizemos que a conotação diz respeito a uma maneira pessoal de ver o mundo, as pessoas e as situações. Pensando nisso, avalie o uso da expressão identificada no item A. Esse uso foi adequado? Justifique. O que é que vocês acham, gente? Foi adequado ele dizer, falar do céu, que ela foi para o céu para se referir ao fato dela ter falecido? Vocês acham que isso foi ideal por parte do pai? O que é que vocês acham aí? Ideal foi ou talvez tenha sido um pouco fora de contexto, talvez não adequado, né? Sim, na minha opinião, sim, pessoal, foi adequado, pois considerando que é uma criança, ela não estaria preparada mentalmente, psicologicamente, para receber uma formação dessa. Né? Apesar dela já estar ciente da morte da mãe, mas ela, por ser uma criança, ela tem certas limitações que nós não podemos simplesmente dizer dessa forma, né? Que com certeza iria acabar prejudicando mais, tá bom? Mas aí a resposta, claro, ela é pessoal. Cada um de vocês certamente deu uma resposta específica. Vamos aí, 11º, 11, vamos lá. Diz assim, as narrativas comumente apresentam uma sucessão de fatos que caracterizam a passagem do tempo. No enredo do microconto,
percebemos a referência de dois fatos ocorridos antes da cena principal. Que fatos são esses? Quais foram os fatos que acontecem antes da referência dos outros fatos? A morte do irmão e a morte da mãe, né? São os fatos que nós já conseguimos anteceder. Esses fatos ocorreram ao mesmo tempo? Não. Explique. Não, né, gente? Porque o irmão morreu primeiro, né? Considerando que ele fala aqui para o irmão não ficar sozinho. Então, a gente entende que o irmão veio a falecer primeiro, depois veio a mãe. Vamos lá, 12º. 12. Sobre o emprego dos artigos no texto. Analisa as afirmações a seguir. Primeiro, em uma foto, o artigo determina o sentido do substantivo. Segundo, na oração, ele respondeu, o artigo se refere ao pai. Terceiro, em um menino, o artigo poderia ser substituído por um, sem prejuízo da correção gramatical e do sentido. Quais alternativas estão corretas? Apenas a primeira, a segunda, a terceira? Vamos lá. Primeiro, em uma foto, o artigo determina o sentido do substantivo. Tá? Uma foto, pode ser. Segundo, na oração, ele respondeu, o artigo se refere ao pai. Vamos ver aqui. Cadê? O menino, o artigo poderia subir. Letra primeiro não está certo, tá? Segundo também não está, porque ele não é um artigo, é um pronome. E terceiro, em um menino, o artigo poderia ser substituído por um, sem prejuízo da correção gramatical e do sentido. Vamos ver, o artigo poderia ser substituído por um, vamos ver. Sim, poderia. Poderia ser substituído para e não mudaria, exatamente. A resposta correta aí, gente, é a letra. Cadê? Opa! Letra C. Terceiro. Você poderia substituir o artigo ou por um, ainda assim não mudaria o sentido do ponto, considerando que é uma pessoa desconhecida que nunca foi mencionada. Então, sim, poderia, não teria, não afetaria o significado do ponto. Ok? Vamos lá, 13º agora. Costuma-se falar que substantivo é a palavra que dá nome aos seres, mas esse é um conceito um tanto incompleto, dado que existem também palavras que originalmente pertencem a outras classes gramaticais, mas que, em algumas situações, comportam-se como substantivos. Quando colocamos um artigo antes delas, por exemplo, a esse fenômeno dá-se o nome de substantivação. Logo, é muito mais lógico conceituar substantivo como toda palavra que pode ser antecedida por um determinante. Artigo, pronome possessivo, etc. Agora leia as frases a seguir. Temos aí, primeiro, dizem que mais importante que o receber é o dar. Segundo, a beleza de cada pessoa não se resume à aparência física, tenha certeza disso. Terceiro, depois que limpei a casa toda, o inteligente do Rodrigo passou com a sandália toda suja de terra. Quarto, a charge é um gênero textual humorístico cuja função é criticar um acontecimento ou personalidade pública. Quinto, só os ousados saem na frente neste serviço. Só os ousados saem na frente neste serviço. Ok. Temos aí agora o questionamento. Ocorre o processo de substantivação apenas em, ou seja, explica logo para vocês, já expliquei isso para vocês, né? A gente já viu isso na nossa aula, né? Não precisa explicar, mas eu vou explicar caso vocês tenham esquecido. Substantivação é quando nós transformamos uma palavra em substantivo, acrescentando o artigo ou a, ou um também serve. Por exemplo, bonita ou bonito, sabemos que são adjetivos, mas nós podemos transformá-los em substantivos. Por exemplo, a bonita está aqui. O bonito correu. A bonita dormiu. Então, a gente pode fazer isso. A gente pode pegar
adjetivos e transformá-los em substantivos, apenas acrescentando o artigo definido na frente, tá bom? Isso é possível também. Então, nesse caso aí, a gente vê que existe aqui o mais importante que o receber é o dar. Dois substantivos aqui, verbos transformados em substantivos, ó, o receber e o dar. Então, primeiro nós temos aqui sim dois exemplos de substantivação. Segundo, a beleza daquela pessoa não sendo uma aparência física. Não, isso aqui não tem nada. Terceiro, depois que limpei a casa toda, o inteligente do Rodrigo passou com a aspiradora suja de terra. Sim, o inteligente. Temos aqui um outro caso de substantivação. Inteligente é um adjetivo, mas foi transformado em um substantivo, através do acréscimo do o. A charge é um gênero textual humorístico cuja função é criticar um acontecimento ou personalidade pública. Não. E quinto, só os ousados saem na frente nesse serviço. Só os ousados saem na frente nesse serviço. Os ousados são ousado é um adjetivo e foi transformado em substantivo. Então, existe um outro caso aí de substantivação. Beleza? Vamos lá agora, quarto quesito. Perdão, 14º. Observe o título da série a seguir, originária da Netflix. Primeiro, letra A. Como se classifica a palavra defensores nesse contexto? Explique. O nome do filme é Os Defensores, tá? Nesse caso aí, ele se classifica como substantivo. Passou pela substantivação. Acrescentamos os na frente e transformamos defensores, que são adjetivos, e substantivos, tá bom? Letra B. Escreva uma frase utilizando a palavra defensores e classifique de acordo com o sentido que você lhe atribuir. Essa resposta aí ela vai ser pessoal. Cada um de vocês colocou uma resposta específica, tá bom? Muito bem, pessoal. Gente, beleza. Nós realizamos a correção dessas atividades aí. Falamos especificamente sobre a questão da substantivação, tá bom? Vocês puderam perceber que é possível você pegar várias classes gramaticais e transformá-las em substantivos, acrescentando algumas coisinhas. Uma dessas coisas, como vocês puderam ver, foi o artigo definido, tá? Isso pode acontecer com verbos também, deixa eu mostrar aqui para vocês. Pode acontecer com verbos, tá? Pode acontecer com adjetivos, como vocês viram lá, por exemplo, dar é um verbo. Quando a gente acrescentou o O na frente, ele passou a ser um substantivo. Por exemplo, ele dá flores à namorada. Tá bom? Ele dá flores à namorada. Aqui a gente vê que temos o verbo dar de forma a utilizar, de forma verbal. Já aqui, ó, ele ama o dar. Ele ama o dar. É como se fosse assim, ele ama o ato de dar, tá bom? Sempre que vocês tiverem dúvida na substantivação, vocês podem seguir essa dica. Vocês podem pegar o fato e colocar na frente. O fato de correr, o fato de dar, o fato de fazer, tá bom? É a mesma coisa que vocês falarem o correr, o dar e o fazer. Bom, é a mesma coisa que vocês fazerem isso, tá? Pegamos verbos e transformamos em substantivos. Como vocês viram, é possível e não é difícil. É apenas vocês se atentarem a colocarem um artigo definido na frente, tá bom? Então, ó, finalizamos o nosso primeiro capítulo aqui nessa parte de substantivos. Corrigimos todas as atividades de forma bem prática aqui com vocês, para que vocês pudessem, ao decorrer da correção, também entendessem o motivo de cada uma das respostas, tá? Não foram apenas respostas, mas eu tentei explicar o máximo para vocês o porquê daquilo acontecer, tá? Vou passar uma atividade para vocês, pessoal, porque na próxima aula eu quero trabalhar o outro capítulo já com vocês. Não sei se isso já vai ser possível, pois tem muito conteúdo que eu quero dar para vocês, muito interessante. Tá bom?
E eu preciso que vocês me ajudem fazendo todas as atividades para que vocês consigam adquirir todo o conteúdo do capítulo 1 e a gente possa passar para o capítulo 2. Todo o máximo de conteúdo que vocês puderem absorver, absorvam. Pratiquem em casa, façam as atividades que nós passamos no FlyZap, pois elas ajudam vocês na fixação do conteúdo, porque apenas aqui não é suficiente. Vocês precisam assistir às aulas e depois praticar o conteúdo para que não venha a cair no esquecimento. Então, vocês vão fazer uma atividade referente a isso. Uma atividade ainda sobre a produção textual, tá bom? Nós já realizamos o conto. Pronto. Vocês vão abrir aí o livro de vocês na página 34. A água é como a luz é como a água. Pronto. Vocês vão abrir na página 34, que é esse texto aqui, é um outro ponto, tá? Vocês vão realizar a leitura desse texto, toda a leitura, tá bom? Ele vai até a página... Ele vai até a página 37, tá bom? Então, vocês vão realizar a leitura desse texto e vão responder as questões que se encontram nas páginas seguintes, da página 39, 38 até a página 41, tá bom? Vocês vão responder essas atividades, essa atividade para casa, tá? Para finalizarmos esse conteúdo aqui, esse capítulo, esse primeiro capítulo, tá bom? Leiam o livro, leiam o texto que se encontra na página 34 e respondam as questões que se encontram na página 38, 38, 39 e da página 40, tá bom? 38, 39 da página 40, beleza? Respondam, deixem no livro de vocês, façam as anotações no caderno de vocês que forem necessárias, tá? Até porque vocês, a gente já teve essa aula de substantivação, eu já passei uma anotação para vocês, mas caso vocês queiram reforçar, eu aconselho que vocês façam isso, tá bom, pessoal? Então, façam essas atividades para nós finalizarmos o primeiro capítulo do nosso livro, tá bom? Próxima aula é a aula de gêneros textuais. Vamos também trabalhar alguns gêneros em conjunto com a produção textual. Tá bom, gente? Novamente foi um prazer estar aqui com todos vocês. Espero que vocês tenham aprendido através dessa correção, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já sabem, estou à disposição de vocês no FlyZap. Para qualquer dúvida, se atentem às orientações que eu coloquei acerca da correção das atividades no FlyZap, tá bom? Se atentem a isso, pois a correção será feita através de uma única postagem. Vocês vão mandar as atividades de vocês na postagem que eu criar, para não ficar muita bagunça, mandando as atividades de forma aleatória. Tá bom, gente? Então, prazer estar aqui com vocês, tá? Vejo vocês na nossa próxima aula. Tenham uma ótima semana, um bom descanso para vocês. Fiquem em casa e qualquer dúvida, vejam o Peço no FlyZap. E fiquem ligados, tá, gente? Nós sempre estamos colocando os avisos das aulas ao vivo, do retorno das aulas e todas as outras informações pedagógicas e administrativas da escola. Ok, sétimo ano, bom descanso para vocês, boa semana. Qualquer dúvida, podem ir no FlyZap. Até a próxima, pessoal. Tchau.